Bom, deixa eu tirar a máscara, né? Bom dia a todos. Hoje são quase 18 meses de pandemia e esse, pela graça de Deus, hoje é a última reunião, a última live em que ela é só via web. A partir da semana que vem, pela graça de Deus, se assim Ele conceder, nós passaremos a fazer as nossas reuniões também presencial, marcando previamente, com todos os cuidados necessários, e também pela web ela ocorrerá. Então, pela graça de Deus, nós agradecemos realmente. Hoje são 18 meses nessa batalha que nós entramos e que o Senhor tem os seus objetivos. Mas hoje eu vou falar um pouco, eu acho que já deve ter sido projetado aí na tela de vocês, o tema de hoje, né, que é em tempos de Olimpíadas, ser cristão. A minha versão bíblica é Almeida Corrigida Fiel, e se vocês tiverem outra versão também, eu gostaria que vocês acompanhassem em casa pela Bíblia, porque é sempre bom a gente, apesar de que vai ser projetado, é bom que a gente procure pesquisar e ler a nossa Bíblia. E para comentar hoje, eu vou dizer que, para aqueles que não estão sabendo, né? Hoje nós começamos na Olimpíada com 2 medalhas. Uma no judô, agora de manhã, medalha de bronze, por um atleta chamado Daniel, que foi uma luta muito bonita a conquista. E o skate ganhou uma medalha de prata. E eu estou vendo aqui que o nosso irmão Marcelo, o Marcelo Cubotso, ele é o pastor nosso aqui, é um pastor jovem. Ele veio do interior e o objetivo dele, ministerial, ele junto com a Rebeca era aquela que estava cantando aqui do lado, junto com o Simon. E o Marcelo, um dos objetivos dele é fazer a missão, o contato com os jovens via skate. E eu acredito que com essa medalha, o skate, que já era um esporte bastante difundido entre os jovens, agora ele vai estourar, né? Assim como o surf foi com as conquistas dos campeonatos no surf. E a pergunta que eu faço aqui hoje para vocês todos que estão assistindo pela live é: vocês acham que esses atletas que hoje venceram, se eles treinavam pouco, será que eles treinavam meia hora por dia, 1 hora? Quantas horas eles treinaram nos últimos 4 anos? No mínimo, provavelmente, 8 horas por dia. E não tem nem sábado, nem domingo, nem feriado. A vida deles é treino, treino, treino. Portanto, a vida não é fácil de ser um atleta. E eu acredito que muitos de vocês também já competiram, não é? E sabem que para competir e que para aprender um esporte ou ser bom naquele esporte, precisa muita dedicação. Então, o tema de hoje é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios, da cidade de Éfeso. Coríntios, como vocês sabem, em Éfeso, naquele tempo, era uma cultura, apesar de ser dominado pelos romanos, a cultura que predominava era a cultura grega. E a cultura grega, ela dava muita ênfase, e isso nós recebemos até hoje, ênfase ao esporte, a ter o corpo e a mente bem, vamos dizer assim, para você poder enfrentar os dias de hoje. Então, Paulo, dentro dessa
dessa visão e dessa cultura, ele escreve essa carta aos Coríntios, e que está em Coríntios 1, 9, de 24 a 27. Eu vou ler, mas eu gostaria que vocês acompanhassem pela Bíblia também em suas casas, qualquer que seja a versão. A minha versão é a versão corrigida e fiel de Almeida. Então vamos lá, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E o 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã que nós estamos aqui, reunidos na Tua presença para Te louvar, para Te agradecer, para cantar hinos de louvor e a dar aleluias e glória, Senhor, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido nesses últimos tempos. Apesar das nossas dificuldades, apesar dos tempos difíceis que nós passamos, apesar de que algumas famílias passaram por tempos de dores, tempos de aflição, tempos de perda, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, e nós somos gratos por tudo isso. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoe esta igreja, abençoe aos membros, abençoe a todos aqueles que estão assistindo. Coloque a Tua mão, Senhor. Abra os corações, Senhor. E venha aqui falar para nós, Senhor. Venha aqui trazer a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua reflexão para esta igreja, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá. Vamos recapitular então. Cada verso. O 24, eu acredito que vocês estão tendo aí na tela, mas acompanhem na sua Bíblia. Eu vou ler. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, Paulo faz esse paralelo entre ser um atleta de Cristo e ser um cristão. O que é ser cristão e o que é ser atleta? É semelhante, né? A maneira como cada um encara a sua luta, a sua batalha. Claro que no esporte é só um que vence, né? É só um que leva aquela coroa, o que ganha a medalha. Se bem que são 3 medalhas na Olimpíada, mas são poucos os que vencem. Ainda bem que na igreja não é bem assim, né? Já pensou se na igreja só o pastor levasse essa coroa e os outros falaram, não, vocês já são perdidos, não é? Ia ser complicado. Mas na igreja nós estamos aí, Cristo dá oportunidade a todos nós. Então a primeira coisa que a gente pergunta é quantas horas um atleta treina? Ou quantas horas um cristão treina para ser cristão? Ou será que não precisa treinar para ser cristão? Basta a gente ir na igreja e falar para os outros, e falar que vai para a igreja e fala de Cristo assim da maneira que Ele quer? Ou será que exige um treinamento? Essa é a pergunta que Paulo faz.
Então todos correm e todos devem correr, porém devem correr preparados. Correi de tal maneira que o alcanceis, ou seja, alcancem a vitória. Então, assim, a gente tem que treinar, e eu sei que o atleta tem que treinar, vencer as suas dores, cansaço, não é? Desânimo. Eu acredito que quem foi atleta, que seja amador, que quem competiu na escola, ou competiu no bairro, ou competiu pela sua cidade, participou de campeonato, sabe que não é fácil. Quantas horas tem que treinar um atleta, ou quantas horas tem que treinar um cristão? Porque o treino do cristão é oração, leitura bíblica, ouvir a palavra, dedicar-se aos outros, e isso exige um tempo e bastante tempo. Não é simples também ser cristão, não, porque é necessário dobrar joelho, é necessário oração, é necessário tempo de leitura, é necessário dedicação. E ele chega no verso 25 e diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, aqui eu lembro, quando nós fizemos o curso, e muitos de vocês fizeram o curso chamado Envisionar, que é um curso de discipulado, e que o pastor dizia lá, agora não me recordo o nome, a minha memória já é meio assim, mas eu lembro que ele disse: olha, eu acordo 5 horas, e naquele tempo ainda não era tempo de pandemia, e ele dizia: acordo 5 horas e tenho um encontro com o meu discípulo às 6 horas, eu vou tomar café com ele lá perto lá da residência dele. Imagine acordar 6 horas, 5 horas da manhã para poder ir às 6 horas, discipular alguém que você não tem assim nenhum interesse. Você vai pelo simples fato de que você está fazendo um trabalho para Cristo. Então, tudo isso não é coisa para amador. É coisa para quem vai ter que pegar aquilo com ênfase. Eu lembro também, porque eu não fui um grande atleta, mas eu era atleta também, assim, amador. Na faculdade eu lembro que a gente competia, e eu competia, jogava futebol, lutava um pouco de judô, não era grande coisa, e jogava xadrez. O mais forte, eu era forte em xadrez, e a gente treinava bastante, sim, a gente estudava e tal. Porém, um dia eu lembro que, em uma das competições regionais lá e tal, eu fui assistir o atletismo, que eu gosto muito de atletismo, né? E naquele dia faltou o atleta, não é que faltou, o atleta que fazia o revezamento 4x100, ele machucou na véspera, e no dia não tinha ninguém. E como eu estava lá assim, o técnico, o coordenador, que era amigo da gente, falou: está faltando um indivíduo lá, você vai ter que entrar. Falei: mas nunca competi, nem sei o que é revezamento 4x100, ainda mais numa competição, né? Se fosse uma brincadeira, não, você vai ter que ir lá, porque se a gente não entrar, nós vamos tomar WO, e quem toma WO perde pontos na competição. Ao invés de ganhar, você perde. Então nós somos obrigados a escalar um time. Tá bom, então vai lá eu, né? Faltava 40 minutos para começar a corrida. O técnico falou: toma aqui, toma a camiseta, toma aqui o short, o tênis. E revezamento 4x100, eu não sei se vocês sabem, é complicado, porque tem que pegar o bastão, né? E tem que ter eu não sei se é 30 metros que a gente tem que pegar o bastão, e já tem que sair correndo antes, porque você não pode ficar parado, o outro vem correndo, que ele te atropela, você cai no chão, e
E se você queimar naquele momento, ou sair da sua faixa, ou derrubar o bastão, você pode perder tudo. Então você tem que fazer com que tudo coordene. Você olha para trás, sai correndo. Quando você vai chegar naquele ponto, a partir daquele ponto você não pode pegar o bastão. Então você tem que chegar antes dali, pegar o bastão e sair correndo e não derrubar. E depois você tem que fazer a mesma coisa e passar para o outro. Agora, a pergunta que eu faço é: vocês acham que isso deu certo? É claro que não, né? Deu para cumprir tabela, né? Aquilo foi uma coisa que quem fazia isso rapidamente, eu tive que demorar, tive que ser devagar, porque se de repente queimar tudo, perde toda a competição, ou sai da competição. Então, isso prova que para ser atleta precisa treinar. E para ser cristão, atleta também, cristão, é obrigado a treinar. Não dá para a gente chegar e falar: olha, esse fim de semana eu vou lá e vou falar e está tudo certo. Ou esse grupo que acabou de tocar aqui, de que é responsável pelo louvor, eu tenho certeza que eles treinaram antes, se reuniram, conversaram, falaram o que iam tocar, quais são os temas, qual é o objetivo do tema. Eles oraram, eles joelharam, eles buscaram, eles leram, eles se organizaram. E é assim, a vida cristã precisa dedicação. Eu preciso me dedicar àquilo, eu não posso ser de qualquer jeito. Ou seja, é necessário um tempo de preparo e uma coisa fundamental: eu não sou o centro. Diferentemente do atleta, ele é o centro, ele é tudo, porque se ele não estiver ali, ele não tem competição, não tem quem vá lutar pela sua bandeira. Ele é o centro, mas aquele que luta pela causa de Cristo, ele não é o centro. Ele tem que sair do centro. Essa é a grande batalha do cristão. Ele não é aquele que busca a sua coroa que se diz corruptível, porque ele não busca os seus interesses. Ele tem que fazer que o objetivo seja Cristo. Ou seja, aí é que Paulo diz: vocês irão correr por uma coroa incorruptível, porque essa não tem a sua vontade, não está centrado em você. É aquilo que, quando se faz o curso de discipulado, se falou muito em matar o eu. Matar o eu é um termo muito forte, né? Parece que dá uma impressão de agressão, mas é mais ou menos isso. É isso que tem que ser. Você tem que sair do centro. Não é você que vai sentar mais na cadeira, não é você que vai receber aquela medalha, mas você tem que correr em direção a Cristo. Então, no verso 16, lendo aí na sua Bíblia, vai estar escrito assim, no verso 26: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar sem destino, não. Então, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: o atleta de Cristo, o atleta que se dedica à causa de Deus, de Cristo, tem que correr, porém com um objetivo. Paulo aqui não corre sem destino. E a pergunta que eu faço é: qual é o seu objetivo como cristão? O que é que você está querendo, o que é que você está buscando como cristão? Você está buscando só o seu proveito ou você está buscando
dedicar-se à causa de Cristo, lutar, não lutando sem foco, sem destino e dando socos no ar, como ele diz. Isso aqui é como um atleta, não é? Como um boxeiro ou como um lutador que vai lá na competição. Ele não pode ficar dando socos no ar sem sentido, porque se ele fizer isso, ele vai tomar. Ele vai ser derrotado, ele vai tomar um contragolpe e aí vai perder tudo. Então nós temos que ter um foco, mas o nosso foco não é a nossa medalha, o nosso foco é Jesus. Essa é a diferença que a gente tem que ter quando se fala, eu sou cristão, eu estou na causa de Cristo. Mas mesmo assim, você dedicando tudo aquilo, nós temos as coisas que o mundo nos prepara. O mundo prepara armadilhas para a gente. Vocês se lembram uma vez, numa maratona, o atleta brasileiro estava em primeiro lugar, estava correndo tal. De repente aparece alguém do público e agarra nele, tira ele da competição. E ele fica ali meio perdido, a competição está correndo, ele tem que correr, ele não consegue. Ele estava focado, tão focado que nem percebeu que de repente alguém aparece na frente dele e atrapalha a vida dele, atrapalha a competição. Assim também é a nossa vida. A vida cristã também está cheia de armadilhas. Nós achamos que nós estamos seguros, nós achamos que estamos tudo bem, de repente a gente tropeça. Tropeça porque nós somos corpos pecadores, nós somos corpos que têm coisas que nos corrompem, coisas que nos atraem, a vida nos atrai. Então nós temos que tomar muito cuidado. No 27 ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele não é o centro, ele subjuga o seu corpo, ou seja, ele tira o eu do foco. O eu que é o eu egoísta, né? O eu que eu quero as minhas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, deixa para amanhã, amanhã eu vou atrás de Cristo, hoje eu quero fazer isso, hoje eu tenho meus interesses. Será que você seria capaz de ser aquele serviçal que diz, eu vou lavar os pés dos meus irmãos, como Cristo fez na lavagem dos pés dos seus discípulos? E é isso que ele quer dizer. Se você quer ser um serviçal ou você quer ser servido, você quer ser aprovado ou você quer ser reprovado. Isso precisa de treinamento, precisa de oração, precisa de determinação, precisa de dedicação. E a gente sempre fala, e os técnicos que treinam atletas sempre falam para os seus atletas que o maior inimigo do atleta, e aqui eu digo do cristão, é o próprio eu. É o eu que é o inimigo do maior atleta, ou do melhor maratonista, ou do melhor judoca, ou do melhor boxer, ou do melhor cristão, porque ele tem que enfrentar o seu pior inimigo, que é o eu. É o eu que sente dor, é o eu que desanima, é o eu que tem os meus interesses próprios, é o eu que tenho agruras, que tenho vontade, tenho sofrimentos, mas eu quero chegar, eu quero ser o centro. Esse é o maior inimigo do atleta e também o maior inimigo do cristão. É o eu, porque é o eu que tem as suas vontades, é o eu que tropeça, é o eu que tem pecados,
é o eu que quer as coisas. De tal maneira que um dia Paulo disse, quando escreveu para Timóteo, em Timóteo 2, aqui eu estou atrasado, eu fiquei tão empolgado falando aqui, esqueci de avançar o slide. Mas em Timóteo 2, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o objetivo de todo cristão. Esse seria o objetivo de todo grande atleta. Combati o bom combate. Esse é o desafio. Mas eu tenho as minhas dificuldades, não é isso? Eu tenho que vencer a preguiça, eu tenho que vencer o meu negativismo, eu tenho que vencer os meus desânimos, meus altos e baixos, a minha falta de fé, a minha vaidade, os maus pensamentos que eu tenho, que tudo isso Paulo chama de pecado. E Paulo, já prevendo isso, ele faz um contraponto, escrevendo lá em Romanos uma carta que eu vou projetar aqui, mas se vocês quiserem ver na Bíblia, está em Romanos 7, 17 a 20. Ele diz assim: quando a gente não consegue, porque a gente não consegue muitas vezes, porque, como ele diz, nós somos humanos e nós somos pecadores. Ele diz assim no verso 17, 7, 17 de Romanos, que diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, o querer fazer as coisas, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha aí, essa é a nossa luta. É a luta que realmente nós temos que ter nessa nossa dia a dia. Na nossa vida como atleta, então, é aquele que luta contra o seu próprio eu. Na vida cristã é aquele que luta contra os seus próprios pecados. Esse é o contratempo, ou seja, como ele diz no verso 20 de Romanos 7. Romanos 7, 20, guarde isso. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque nós somos pecadores. Na essência, nós já nascemos assim, nós temos essa coisa inata do pecado, Porque o próprio Paulo diz em Gálatas 6:8, eu vou projetar aqui para vocês, Gálatas 6:8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Está aí uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos, corrupção. E até hoje é uma palavra que a gente ouve todos os dias, não é? É uma palavra que está na moda hoje falar, corrupção, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu vou repetir de novo. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Esse é o nosso objetivo. É como João Batista dizia, ou disse, quando ele foi batizar a Cristo.
É preciso que eu diminua para que Cristo cresça. É preciso que eu saia do centro para que Cristo cresça. É preciso que o eu seja tirado do lugar para que Cristo possa crescer na nossa vida. Porque, muito cuidado, a gente vive, fala, busca, acha que está no caminho certo, mas não esqueça do que está escrito em Mateus 7, 21, 22. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Por que isso? Porque muitos procuraram ou procuram ainda a coroa corruptível. Essas são as palavras que a gente tem que ter e os cuidados que nós, semelhante a um atleta, nós devemos ter em mente e ter os cuidados, porque muitos de nós procuram a coroa corruptível. Nós estamos atrás de glória, nós estamos atrás de ser o centro, quando nós devemos deixar de ser o centro. Como diz João Batista, é preciso que eu diminua para que realmente Cristo cresça em mim. Amém? Então é com esse pensamento que eu vou me despedindo, e eu gostaria que vocês, nessa semana, lessem 2 Samuel capítulos 11 e 12 e Salmo 51. Vou deixar essa lição de casa para vocês. Por quê? Porque aqui exemplifica realmente a vida de Davi. Davi, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, mas Davi teve 2 momentos em sua vida: quando ele é ungido e escolhido, e quando ele tropeça no pecado. É aquela história de Betseba, que todos vocês sabem. Se Davi, que era Davi, aconteceu isso na vida dele, imagine nós que somos simples mortais, nós que não temos nem um centésimo da unção de Davi. Mas Davi, que era Davi, tropeçou e teve momentos que ele teve que ajoelhar e orar e chorar e confessar os seus pecados e se arrepender para que houvesse então o perdão de Deus. Eu gostaria que vocês lessem essa história para que realmente sentissem a profundidade do que é o pecado e o que é tropeçar nos pecados. Então, eu vou me despedindo. Essa foi a reflexão para esta semana, e eu vou fazer uma pequena oração e depois vamos receber a bênção do pastor. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que nós recebemos esta palavra, esse momento que nós passamos, que nós lembramos do que é ser um atleta e do que é ser uma pessoa ou um atleta que se dedica à sua causa, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz lembrar destas coisas, e agradecemos muito, Senhor, e que o Senhor esteja conosco nesta semana que se inicia. Tudo isso nós te pedimos e realmente agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos pedir ao pastor Luiz a bênção.